Muitas pessoas buscam realizar o sonho de viver uma experiência nos Estados Unidos, seja como turista, como estudante ou como profissional. E se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente é uma dessas pessoas. Desde cedo a gente vê a cultura americana em filmes, séries, músicas, por exemplo, por isso muitas pessoas já vão para os Estados Unidos com uma expectativa e com uma intenção. E é claro que essa intenção pode mudar ao longo do tempo. Se você já está nos Estados Unidos e quer saber como funciona o processo de mudança de status, ou se você pretende passar um tempo no país e quer entender o que é a mudança de status, então fica atento, porque esse vídeo é para você. E se você quer ficar por dentro de tudo que nós postamos aqui no canal sobre vistos americanos, se inscreve clicando aqui embaixo que eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai te ajudar bastante. Basicamente, o status do visto é uma categoria na qual um estrangeiro não imigrante está inserido no sistema de controle americano. Essa pessoa ela pode ter o status de estudante, por exemplo, caso esse seja o objetivo dela no país. O status vai definir quais são os direitos e as responsabilidades dessa pessoa com o governo americano. E é importante lembrar que o status é diferente do visto, embora muitas pessoas confundam os dois. Enquanto o visto é um carimbo ou adesivo que é colocado no passaporte depois da aprovação na entrevista em um consulado ou em uma embaixada fora dos Estados Unidos, o status é a condição em que uma pessoa se encaixa dentro do país depois de passar pelo agente de imigração. Por isso, muitas pessoas se perguntam se ao estar nos Estados Unidos elas conseguem fazer a mudança de status sem precisar voltar para o Brasil e aplicar para um novo visto, e a resposta é sim. Isso não só é possível, como também é permitido pelas leis americanas. O Immigration and Nationality Act, INA, ou Lei de Imigração e Nacionalidade, é uma lei de 1952 constantemente atualizada e que permite alteração de status. O INA 248, por exemplo, fala quem pode solicitar alteração no status. E aqui eu quero destacar um ponto importante: você não deve ir para os Estados Unidos já pensando em mudar de status, ir com o de turismo, mas com o objetivo de mudar para o de negócios, por exemplo. Você não precisa se desesperar, porque o governo americano entende que uma vez que você já está no país, vivendo experiências condizentes com o objetivo da viagem informado na entrada do país, você pode mudar de ideia e de status. Outro ponto que é muito importante é não confundir mudança de status com ajuste de status. A mudança de status que a gente está falando aqui hoje tem o objetivo de alterar o propósito da sua estadia temporária nos Estados Unidos. Já o ajuste de status é para quem busca transformar a presença no país de temporária para permanente, e não é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então a mudança de status ela é totalmente legal. Em tese, qualquer pessoa pode solicitar essa mudança, mas solicitar ela não é garantia de aprovação. Por isso, é preciso ficar atento à data de solicitação e a cada etapa do processo. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos é onde você vai solicitar a sua mudança de status. No site deles, você pode ter acesso a informações sobre quem pode e quem não pode solicitar a mudança de status, considerando as leis de imigração, trazendo casos mais específicos. No geral, é bem comum se fazer mudanças do status B2 de turismo para o F1 de estudante, ou do F para um dos status da categoria H para se trabalhar legalmente, por exemplo. Mas atenção, para você solicitar mudança de status, o seu status atual não pode ter expirado. Por isso, fica atento à data de expiração que aparece no seu I-94 e não se esquece que você deve fazer a solicitação de mudança assim que você perceber que você vai precisar dela. O site do Serviço de Cidadania e Imigração, que eu citei antes, também traz informações sobre como é possível solicitar mudança de status. Para fazer isso, caso você pretenda ter um status para trabalhador não imigrante, o seu empregador precisa preencher o formulário I-129, mas caso contrário, o formulário que você vai precisar preencher é o I-539, e é preciso que você tenha muito cuidado ao preencher esse formulário, porque qualquer erro pode impedir que você seja aprovado e que assim você perca tempo e dinheiro com esse processo. Outro ponto importante é que você precisa aguardar sua aprovação pelo Serviço de Cidadania e Imigração para começar a praticar a sua atividade de interesse. Não cometa o erro de, por exemplo, ter o status de turista e solicitar o de estudo e começar a estudar antes da aprovação. Fazer isso pode te impedir de retornar aos Estados Unidos em algum momento ou até mesmo fazer com que você seja deportado. A data de aprovação do seu status vai aparecer no seu I-94. Você vai precisar pagar algumas taxas ao longo do processo de solicitação da sua mudança de status. A primeira delas é a taxa do formulário, que no caso do I-539 custa $470. Se você vai mudar para o visto F1, o de estudante, você vai precisar pagar a taxa SEVIS, que custa $350, e uma taxa de matrícula na escola, que custa entre 100 e 300 dólares. Você também vai precisar traduzir os seus documentos para inglês, o que vai te custar até 30 dólares por página. Até agora eu falei sobre a mudança de status, alguns cuidados que você precisa ter na hora de solicitar essa mudança e como acontece o processo de solicitação. Ainda nesse vídeo eu vou te falar qual é a mudança de status que os brasileiros mais fazem nos Estados Unidos e como você pode realizar essa mudança da maneira mais eficaz possível.
Mas antes eu vou apresentar o nosso canal, principalmente para quem está aqui pela primeira vez. Nós somos da Move Vistos e aqui no canal a gente tem centenas de vídeos sobre aplicação para vistos nos Estados Unidos e nós trazemos várias informações super importantes sobre esse tema. Então, se você está gostando desse vídeo e quer ter acesso ao nosso conteúdo assim que ele sair, se inscreve aqui no canal. Bom, e agora eu vou falar sobre a mudança mais comum entre os brasileiros, que é a mudança do status de turismo, o B2, para o status de estudante, o F1. Se você tem um visto que não te permite estudar nos Estados Unidos como de turista, mas você deseja estudar inglês ou entrar em uma faculdade ou universidade, então essa é a mudança de status que você precisa. A primeira etapa para isso é procurar uma escola certificada pelo SEVP, que é o Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio, se inscrever e ser aceito por essa escola. Depois é preciso emitir o formulário I-20. Basicamente, o I-20 é um documento oficial emitido por instituições de ensino credenciadas nos Estados Unidos para estudantes estrangeiros que tenham como objetivo estudar no país. Esse formulário é sempre emitido pelo DSO, que é o funcionário responsável por auxiliar os estudantes estrangeiros e ser o meio de contato entre eles e o governo americano. Na terceira etapa, o estudante precisa pagar a taxa SEVIS, que é a taxa do Sistema de Cadastro Obrigatório para quem deseja estudar nos Estados Unidos. A quarta etapa é preencher o formulário que eu falei antes, o I-539, colocando seus dados com muito cuidado. Ele tem cerca de 20 perguntas só, mas caso você precise solicitar mudança de status para um familiar que está com você, você vai precisar preencher o formulário I-539A também. Aqui você também vai precisar enviar uma documentação para o Serviço de Cidadania e Imigração, e essa documentação inclui carta com motivo do porquê você decidiu estudar no país, comprovantes de residência, de renda e outros a depender do caso. Se você é casado, você também vai precisar apresentar sua certidão de casamento, e se você tem filhos solteiros de até 21 anos, você vai precisar mostrar a certidão de nascimento deles. Você também vai precisar apresentar o seu I-94 para demonstrar que você não violou o seu status atual, além do seu passaporte e do seu visto. Se a mudança for do B1 e B2 de negócios e turismo, pode ser interessante que você inclua comprovantes que mostrem o que você fez no país, para mostrar que enquanto você esteve lá, você cumpriu o propósito da sua viagem. Mostra também que você tem a intenção de retornar ao seu país de origem depois do término do seu programa de estudos. Todas essas informações precisam estar em inglês, então assim, você vai precisar fazer uma tradução juramentada de cada um dos documentos, incluindo o extrato de renda. Lembrando que a sua renda precisa ser igual ou superior ao que você preencheu no seu I-20 quando você se matriculou na escola. Depois disso, após a abertura da solicitação no Serviço de Cidadania e Imigração, você tem acesso a uma resposta sobre o recebimento da documentação e um documento que comprova o envio do pedido de mudança. Também quero fazer algumas observações importantes sobre a mudança do visto para F1. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, recomenda que se você for mudar de status B1, B2 para F1, que você evite começar a estudar antes da aprovação do seu status, porque isso pode ser considerado uma violação do seu status inicial. Caso o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos não tenha analisado a sua solicitação de mudança de status em até 15 dias antes da data de início do seu programa de estudos, você precisa falar com o DSO da escola em que você escolheu estudar e solicitar a extensão do seu start date. Agora, se você está no status F1 e quer mudar para o status H1B para poder trabalhar no país em uma ocupação especializada, provavelmente o seu empregador vai fazer a solicitação para patrocinar você. E se você precisa de apoio para solicitar sua mudança de status para status de estudante, saiba que na Move nós te ajudamos com todas as etapas necessárias, com uma mentoria totalmente personalizada. Nós te auxiliamos desde a primeira etapa do processo, com a escolha de uma instituição de ensino, seja uma escola de idiomas, ou uma faculdade, ou universidade, até no preenchimento de formulários, pagamento de taxas e definição dos documentos necessários para sua solicitação de mudança de status. Nós pensamos com muito cuidado em cada etapa do processo, considerando a realidade e ressaltando os pontos fortes de cada cliente. Essa pode ser a sua oportunidade de ter a mudança do seu status de estudante aprovada e realizar o seu desejo de estudar nos Estados Unidos sem precisar sair, solicitar outro visto e retornar. E se você quer saber mais sobre como nós podemos ajudar você a conseguir a sua aprovação de mudança de status, entre em contato no link que está na descrição para falar com um dos nossos especialistas. E aqui na tela tem um vídeo que nós gravamos com a Pamela, que viajou para fazer turismo nos Estados Unidos, mas chegando lá mudou de ideia e solicitou a mudança para o visto F1. Ela viajou com 6 filhos e tem uma história bem peculiar que você precisa conhecer. Vem saber como aconteceu a mudança do status dela e quais foram as maiores dificuldades dela ao longo desse processo. Até mais!